Opa! Salve, salve, queridos e queridas alunos e alunas da terceira série do Ensino Médio Turno Manhã. Bom dia, meus queridos, como é que vocês estão? Mas estamos iniciando mais uma aula de biologia agora neste sábado letivo, tá? E eu tô aqui, tá? Substituindo minha querida colega de trabalho, tá? Professora Amanda. Tá, professora show, fantástico, que hoje, infelizmente, não vai poder estar aqui com vocês, mas não se preocupa que tá tudo bem com ela, tá? Ela tá enriquecendo ainda mais os conhecimentos dela, certo? Ela vai chegar aqui com mais conhecimento, mais informações para vocês, que ela está se capacitando ainda mais na pós-graduação. E aí o tio Assis veio aqui dar essa forcinha com vocês, tá bom, galera? A próxima semana ela tá de volta, beleza? E sim, próxima semana eu também estou aqui com vocês na segunda-feira, lá com a disciplina Meu Pequeno Mundo. Fica ligado que a gente tem novidades aí na próxima segunda-feira, tá? Não percam. Bom dia, turminha de São Pedro do Piauí. Tem só São Pedro hoje? Bom dia, Felipe! Aí, meu cara, tudo bom contigo? Ah, tem mais. Tem Cocal de Telha. Beleza. Bom dia a todos de Cocal de Telha que estão participando dessa aula. Érica Fernanda, como sempre, presente. E Eita, cara, será que eu vou pronunciar certo o teu nome? Vamos nós. Kaiuki, tá certo? Kaiuki Miranda. Acho que eu pronunciei correto. Vamos nós, pessoal. Galera, na aula de hoje, sábado letivo, a gente vai revisar com vocês alguns temas, tá? Ligados aqui à organização e organizando a diversidade dos seres vivos. Especialmente, a gente vai focar no ponto da classificação biológica, beleza? Beleza, Felipe? Vamos nós, bora ver isso aqui. Objetivos da nossa aula de hoje: compreender a importância biológica dos diferentes grupos de animais, sua principal característica e a correta classificação e seu modo de reprodução, tá? E definir filogenia e outros métodos de classificação de organismos biológicos, ok? Claro, né, a gente não vai deixar de praticar, de botar questõezinhas aí para que a gente possa executar, pôr em prática esse conhecimento. Galera, quando a gente pensa em classificação biológica, a gente tem que entender que o ser humano, né, faz parte quase do eixo normal do ser humano. O ser humano gosta de dar nome para as coisas, né? Dá nome para tudo, dá nome de cadeira, de objeto, e isso é desde que o ser humano é ser humano, certo? A gente dá nome às coisas, né? A nossa forma de comunicação, de interpretação, de entender. Antes de existir ciência, tá? Porque nem sempre teve ciência, tá? Então, antes de existir ciência, a gente já classificava as coisas, né? Principalmente os seres vivos. Se a gente voltar lá nos sofistas, né? Aristóteles, Platão, né? Então, esses grandes filósofos, eles classificavam, tá, os seres vivos. Claro que eles classificavam os seres vivos de um jeitinho diferente do que a gente classifica hoje, né? Eram os animais que voam, os animais da água, os animais que rastejam, né? Então tinha essa classificação, né, dos seres, né? Os seres que voavam, os seres que rastejavam, os seres que nadavam, né? Hoje, a classificação biológica ela tem de outros pré-requisitos, né? A gente tem o pré-requisito das características morfológicas, mas principalmente a gente vai ter o pré-requisito ligado à evolução, tá? Então, as características evolutivas, tá? Mas por que a gente classifica, tá? A classificação biológica ou taxonomia é um sistema que organiza os seres vivos em categorias, agrupando-os de acordo com suas características comuns, bem como por suas relações de parentesco. Beleza? Então a gente precisa ter essa ideia da relação de parentesco. É usada a nomenclatura científica que facilita a identificação dos organismos em qualquer parte do mundo, ou seja, chamar, né, o carambolo, né? O que é? Vamos saber quem é do Piauí, tá? Sabe o que é carambolo, né?
labigó. E agora, qual é o outro nome? Lagartixa. Galera, esses nomes são nomes populares que a gente fala dentro do nosso estado, o mesmo animal que aquele lagartozinho pequeno que sobe pelas paredes das nossas casas, certo? Ele é selvagem, ele está ali na natureza, no cerrado, tá? Caatinga também ele pode ser encontrado, e ele apresenta, né? Ele aparece nas nossas regiões. Olha só como a gente modifica tudo. Boa, Felipe, é tudo o mesmo bicho, né? Para a biologia isso é muito complicado, né? Você imagina, né? Aí aqui no Piauí a gente chama um produto, né? Um produto não, uma planta, um animal de um nome. Lá em São Paulo já é outro. Como é que a gente sabe a diferença de um para outro? Para padronizar, a gente tem a classificação biológica internacional, Sistema Internacional de Nomenclatura. Então, em geral, a gente tem dentro do sistema de nomenclatura o mesmo nome. Por exemplo, o ser humano mesmo, né? Aqui no português a gente fala ser humano. Mas quando você chega lá nos Estados Unidos, eles vão falar human, tá? É humano sem o O, né? Human, tá? E aí, ou seja, se você vai lá para a Espanha, já é outro nome. Para a França, para o Japão. O sistema internacional, ele padroniza, certo? Independente da região, independente do idioma, a gente sempre vai ter a mesma palavra, ok? No nosso sistema de classificação, basicamente, a gente precisa relembrar aí dos conjuntos numéricos lá das aulinhas de matemática com o professor Rafael e com o professor Kessler, tá? Então, a gente tem o quê? Grupos, né, que são conjuntos, onde a gente agrupa os seres vivos que apresentam determinada característica. A classificação a gente sempre dá nesse jeitinho aqui, ó, certo? De cima para baixo, a gente tem o grupo mais genérico, tá? E mais para baixo, a gente vai observar um grupo mais específico, tá? Esses grupos que estão mais abaixo, eles estão dentro dos grupos acima dele, certo? Ou seja, no domínio, a gente tem em um domínio vários reinos. Em um reino, a gente tem vários filos. Exatamente, palavrinha ótima para a gente lembrar, né? Reficofage, vou já mostrar para vocês, tá? Em um filo tem várias classes e assim por diante até chegar à espécie, tá? A tendência atual da sistemática é organizar os táxons com base nas relações de parentesco evolutivo, tá? E aí a gente vai pensar da seguinte forma, tá? No domínio, a gente tem o quê? Menor parentesco. Na espécie, a gente vai ter maior parentesco, certo? Todos os seres vivos que a gente agrupa dentro do mesmo domínio é porque eles vão ter, de algum modo, um parentesco, um parente comum. Dentro da biologia, a nossa classificação é com base na evolução, tá? Se a gente coloca um conjunto de seres vivos dentro de um grupo, é porque eles apresentam um ancestral comum, certo? Então, se porventura eu colocar um ser humano e o champignon, sabe, o cogumelo, aquele que a gente coloca no estrogonofe, certo? Então, vou botar aqui o champignon. Dentro de um mesmo grupo, e esse mesmo grupo é um domínio, é porque, dentro da biologia, a gente interpreta que esses dois representantes apresentam um ancestral em comum a nível de domínio, certo? Mas parou lá, tá? Então, nós pertencemos a grupos diferentes. O ser humano é um animal, o champignon é um fungo. Pertencem a reinos diferentes, tá?
Então, dentro do reino que o ser humano está, a gente vai encontrar o ser humano, o gato, o cachorro, o papagaio, a formiga e assim por diante. Beleza? Exatamente. O domínio é algo mais atual, tá? Eu vou focar aqui para vocês, galera, no mais atual, certo? Tem até alguns livros de biologia que fazem a comparação de classificações do passado com as classificações de hoje, tá? E aí, galera, o que que acontece? É importante vocês entendam o seguinte, eu vou focar no atual, que é o presente, que é o que cai para o Enem, que é o que vocês vão usar para a vida de vocês, certo? A gente utiliza os bases do parentesco evolutivo, certo? Segundo o evolucionismo, todas as formas de vida são parentes em algum grau, pois necessariamente tiveram ancestrais comuns. O foco é esse, a palavrinha-chave que vocês vão ter que marcar, que vocês vão ter que visualizar essa ideia. Eu tenho um ancestral comum, certo? E esse ajuda muito a gente entender o grau da filogenia, tá? Encontrar grupos que a gente chama de grupos monofiléticos, ou seja, tiveram um único ancestral em comum. Como o Felipe colocou ali um pouquinho mais cedo, e a Érica também, tá? Como é que é a forma da gente memorizar esses grupos, tá? Reficofage, tá? Essa expressão aqui é uma expressão mnemônica, tá? Que expressão é essa, professor? É uma expressão que serve para a gente lembrar, certo? A ordem dos principais grupos taxonômicos, tá? Cada grupinho desse, tá? Observa que o grupo mais externo ele é maior, tá? Então essa ordem importa, tá? No ré significa, né, simboliza o nosso reino, tá? Fi representa o filo. C, classe. O, classifica a classificação ordem. Fá, família. G, gênero. E espécie. Professor, só tem esses? Deixa eu até botar. Não, tem muito mais. Ó, aqui, ó. Pá. Tem muito mais, tá? O que que a gente precisa focar? Esses aqui são os principais, tá? Esse aqui é o que vai ser cobrado, por exemplo, para quem está se preparando para o Enem, ou que pelo menos você precisa ter uma noção da classificação dos seres vivos para a vida de vocês, para o convívio de vocês, certo? A gente vai focar muito no reino e na espécie para o dia a dia de você, certo? Então, a gente, por exemplo, no reino, a gente tem os principais grupos, como Animalia, com os animais, Plantae, com as plantas, Fungi, com os fungos, certo? E assim por diante. São os principais reinos. E quando a gente estiver explicando sobre espécie, a gente vai entender o que é uma espécie. Aproveita que essa aula é uma aula de revisão, eu vou já me aprofundar sobre espécie. Aproveita que esta é uma aula de revisão e coloca para mim aqui no chat qual é a regra para classificar organismos dentro de uma mesma espécie. E aí? E eu quero ver com as palavras de vocês, hein? Não adianta pescar na internet não, viu? Eu quero ver as palavrinhas de vocês aqui no chat, que eu consigo acompanhar aqui quem está se movimentando para pescar no chat, no Google, hein? Brincadeira, galera. Galera, o reficofage, tá? Enquanto vocês colocam aqui para mim o que é uma espécie, tá? O reficofage é um mnemônico, tá? É uma forma da gente memorizar e lembrar a ordem da classificação biológica. A ordem importa? Sim. Por quê? Perto do reino, quanto mais próximo a gente estiver do reino, a gente vai ter o quê? O menor parentesco evolutivo, certo? Então, a gente vai ter o menor parentesco evolutivo. Quem se é colocado dentro do mesmo reino
tem parentesco evolutivo, mas a nossa relação parentesca ela é menor. E quanto mais próximo a gente vai chegando de uma espécie, maior parentesco ou maior grau de similaridade genética vai apresentar. Cadê o Felipe? Cadê a Érica com a minha resposta? Ah! E o Kaiuki? Cadê você, meu querido? Tá muito quietinho. O Felipe tá me dizendo que espécie é quando... Vamos trocar animais para seres vivos? Tá? Espécie é quando os seres vivos conseguem se reproduzir e produzirem descendentes férteis, tá? Show, meu querido, é isso mesmo, tá? Na biologia, tá? Na biologia, a gente vai pensar o seguinte, que todo organismo que é classificado dentro de uma mesma espécie, tá? Ao se reunir uma população desses indivíduos, tá? Com similaridade morfológica, eles são parecidos morfologicamente, eles conseguem cruzar e gerar descendentes férteis, ou seja, filhos férteis. Mas a gente vai aprofundar sobre isso durante a nossa aula de hoje. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie são os principais grupos que são trabalhados aqui no ensino médio. E ao longo das nossas aulas, do primeiro, do segundo, do terceiro ano, a gente já falou sobre eles e vocês não perceberam tanto, tá? Porque o foco não é tanto a classificação biológica em si, tá? O foco principal é o grupo, tá? Saber o que é um aracnídeo, por exemplo. Tá? O que é um aracnídeo, professor? É um grupo, tá? Dentro do reino Animalia, tá? Que está dentro do filo invertebrados, certo? Está dentro de um grupo ligado aí aos artrópodes, né? O filo artrópoda, tá? E aí dentro da classe dos aracnídeos, tá? Incluem-se aí, por exemplo, as aranhas, os escorpiões, tá? A aranha não é do mesmo grupo taxonômico da formiga, por exemplo, certo? Aí lá nas aulas do primeiro, do segundo ano, vocês trabalharam temas como esse, certo? Entenderam como é a morfologia de uma aranha, como é a morfologia de uma formiga. Perguntinha agora, só para saber, morfologia. Quantos pares de patas uma aranha tem e quantos pares de pata uma formiga tem? Nem? Eu não quero que vocês aí, ó, descorreguem nesse tipo de pergunta. Essa semana eu ouvi os meus alunos perdidos com esse tipo de pergunta, hein? Olha, olha. Beleza, agora ficou bonito, ficou top. Beleza, vamos nós. Felipe, bora lá, Érica. E aí, quantos pares de pata uma aranha tem e quantos pares de pata uma formiga tem? Eles estão dentro de um mesmo filo, tá? Artrópoda, tá? Mas eles pertencem a classes diferentes. Uma formiga é um inseto, enquanto a aranha é um aracnídeo. Olha lá, ó. É? Exatamente, exatamente. Tá certíssimo, Felipe, tá certíssimo. 4 pares de pata nas aranhas, pares, ou seja, ao todo a gente tem 8, enquanto as aranhas têm aí, ó, 3 pares, viu? Felipe tá certinho, viu, Érica? Beleza? E outras coisas irão mudar dentro do grupo das formigas e dentro do grupo das aranhas, tá? Cefalotórax, abdômen, tórax dividido do encéfalo, enfim, tá? Eles vão ter algumas outras mudanças. E aí eu deixo aqui para vocês revisarem. Então você bota um asterisco ali, tá na hora de revisar. Será que eu preciso revisar esse conteúdo, essa matéria?
tá? Para quem está se preparando para o Enem, a morfologia em si, a caracterização, ela não é tão importante. Ele vai associar essa questão a questões ligadas à ecologia, relacionados, por exemplo, às relações ecológicas. A gente pode associar questões, por exemplo, do meio ambiente, poluição, cascata trófica. Mas, às vezes, os pontos de morfologia ajudam a gente a caracterizar. Esse artrópode com 3 pares de pata, com essa e essa característica. Menino, isso aqui é um grupo, é uma classificação parecida com dos insetos, e aí você já vai conseguindo entender um pouquinho que, um inseto, outro exemplo de inseto que a gente tem, borboleta, outro exemplo de inseto que a gente tem, gafanhotos, tá? Aí você vai entendendo, pera, formiga, gafanhoto, borboleta, o que eles se alimentam? Dentro da cadeia alimentar, eles estão dentro da onde? Eles são organismos produtores, consumidores primários, consumidores secundários, tá? Para quem está se preparando para o Enem, vai ter que ter esse olhar, tá? De entender a morfologia, de fato, mas associar as questões aí ligadas a relações ecológicas, tá bom? Não é tão complicado assim, galera. Certo? Vocês conseguem, tá? É porque normalmente quando a gente está dentro da sala de aula, a gente acaba trabalhando o conteúdo, né, separando, aí fica bonitinho, parece que tá tudo bonitinho. No dia da prova do Enem, tá? Para quem está se preparando aí para o Enem, sabe que vai ter que ir ali e acolá, certo? Aqui, pronto. Muitas patas, né, da aranha, né, Érica? Mas é isso. Bom, vou chamar a atenção para vocês que isso aqui, na prática, não cai para vocês no ensino médio, mas para que vocês saibam um pouquinho, tá? Existe muito mais classificação biológica do que reficofagem, tá? Na prática, é isso que a gente observa para quem trabalha com classificação biológica na biologia em si, tá? A gente tem grupos maiores e menores que cada um desse grupo, tá? Aqui no meio, a gente tem aquelas classificações do reficofage, ó, reino, filo. As plantas, gente, planta, às vezes eles podem chamar essa palavra filo de divisão. Certo? Então, se você vê algum texto que chama de divisão, se você for prestar atenção, ele vai falar da divisão das plantas. É a mesma coisa de filo, tá? Então, reino, filo, classe, ordem, família, ó, tribo, já ganhamos um novo aqui, gênero e espécie, tá? E além disso, a gente tem, ó, acima de reino, super-reino, abaixo de reino, sub-reino. E assim com todos. Acima de filo, superfilo, abaixo de filo, subfilo, acima de classe, superclasse, assim vai indo. Então não muda tanto assim. Vocês já me disseram qual é a classificação de espécie, não me disseram? Beleza. A classificação de espécie continua a mesma, tá? Só que aí a gente tem, ó, espécie, abaixo de espécie, a gente tem as chamadas subespécies, tá? Quem está em diferentes subespécies ainda vai pertencer à mesma espécie. O melhor exemplo que a gente tem hoje, tá? É o exemplo dos lobos cinzentos, tá? E dos cachorros domésticos, tá? Os cachorros domésticos, todos eles estão dentro de uma única subespécie, tá? Independente das raças, todos estão dentro da mesma subespécie. Mas essa subespécie está dentro da espécie Canis lupus, tá? Então a gente tem lá a espécie Canis lupus, que é a espécie que a gente classifica o lobo cinzento, não é qualquer lobo, é o lobo cinzento, certo? E dentro da espécie lobo, tá? A gente encontra quem? O Canis lupus familiaris. Então, esse Canis lupus familiaris é uma subespécie dentro da espécie de lobos para classificar os cachorros domesticados, aquele que está dentro da nossa casa. O vira-lata caramelo, todas as raças top que tem aí de cães, né? Poodle, Border Collie, Labrador, enfim, né? Beleza?
não vai mudar a ideia da classificação das espécies. Quem é que a gente coloca dentro da espécie? Espécie, ó, vou ler o que Fernando, não, desculpa, o Felipe, tá? Colocou pra gente, ó. Espécie é quando os seres vivos conseguem se reproduzir gerando descendentes férteis. Palavrinhas do Felipe. Beleza? Então, essa palavrinha, a frasezinha dele tá show, tá fantástico. É um grupo de representantes, população, que quando junta, consegue se reproduzir, cruzar e gerar descendentes férteis. Filhos que conseguem também gerar prole, tá? Bora para uma questão? Bora ver se vocês conseguiram absorver isso? Então, bora lá. Enem de 2011. Olha como é que o Enem cobra uma ideia de classificação biológica, tá? Não é tão puro e seco, não é só reficofage. Aqui, o que eu vou entender? Vou ter que interpretar. E ainda vou ter que interpretar uma música do Toquinho e Vinícius. Eu não vou cantar, não. Será que a Rosinha aqui vai cantar pra gente? Olha, eu não vou cantar, não. Agora é a hora que vocês botem no Google para poder cantar, porque se eu cantar, vocês vão tirar a conexão, vocês vão tirar a aula, certo? É capaz até de cair a live. Então, para não correr o risco, a gente vai ler um pouquinho, tá bom? Bora lá. Arca de Noé, música aí de Toquinho e Vinícius de Moraes. Nossa irmã, a mosca, é feia e tosca. Enquanto que o mosquito é mais bonito. Nosso irmão, besouro, que é feito de couro, mal sabe voar. Nossa irmã, a barata, bichinha mais chata, é prima da borboleta, que é uma careta. Nosso irmão grilo, que vive dando estrilo. Beleza? Conseguiram ler? A Erika tá pedindo pra Rosinha cantar. Olha, Rosinha. Os fãs estão pedindo, né, Erika? Brincadeira. Conseguiram prestar atenção aqui, galera? Quem são os animais que a gente tem aqui? Vamos de novo. Mosca, mosquito, besouro, quem mais? Barata, borboleta, grilo. Pegaram aqui? Fechou? Beleza. Toda questão do Enem tem um enunciado, tá? Para quem está se preparando tem que estar ligado. Tem um enunciado, foca nele, aí você vai pensar o seguinte: depois dele vai ter um comando, certo? O enunciado é um texto base para me inspirar, para ter ideia do que ele está falando, para me contextualizar. O comando é minha ação. Vamos nós. O poema acima sugere a existência de relações de afinidades entre os animais citados. E nós, seres humanos, respeitando a liberdade. Desculpa, vamos reler. O poema acima sugere a existência de relações de afinidades entre os animais citados e nós, seres humanos. Respeitando a liberdade poética dos autores, a unidade taxonômica que expressa a afinidade existente entre nós e esses animais é o que, galera? Alternativa A, B, C, D, E e E. Vou deixar 1 minuto para vocês me responderem.
Vamos lá. Tranquilo? E aí o Felipe deu a resposta, a Érica também, certíssimos. O Felipe fez um comentário que eu gostei. Semelhança entre humanos e insetos? Hã? E é isso? Sim, galera. Eu até chamei a atenção para vocês. Quem são os seres que estão aqui? Mosca, mosquito, besouro, barata, borboleta, grilo. Todos eles são insetos, não são aracnídeos, não são diplópodes, quilópodes e outros artrópodes que existam por aí, tá? Existe uma classificação, tá? Eu gostei do comentário que o Felipe também colocou. A semelhança entre eles é distante. Opa! Aí é só para lembrar. Ré, fi, có, fá, gê. Certo? A semelhança entre um ser humano e a espécie é longe. Ou seja, quanto mais para cá, quanto mais próximo do Ré, menor o parentesco evolutivo. Esses representantes, sim, estão dentro de um mesmo grupo. E esse grupo é o reino Animalia. Certo? Beleza? Aí, ó, então nossa resposta aqui é o reino. Nós, seres humanos, estamos dentro, já separamos no filo, tá? Os filos do ser humano é o filo Chordata, certo? Filo do ser humano, então, segundo é o filo, ó. Do espécie humana, ó, humano é o filo Chordata, tá? Dentro do filo Chordata estão agrupados todos os vertebrados e alguns outros animais também, tá? Já os insetos estão dentro do filo Artrópoda. Certo? Que são todos os representantes com esse exoesqueleto corporal, com a articulação bem visível de cada parte do corpo, certo? Então, dentro desse filo subartrópode. Aí pronto. Se os filos se separaram, é pronto, minha gente. Classe, ordem, família, gênero, espécie também são diferentes, tá? Foi tranquila essa questão? Comenta para mim aí que eu quero saber. É questão de Enem, tá? Tem mais uma questão de Enem para a gente. Bora lá, bora fazer, bora praticar. A classificação biológica proposta por Will Thacker permitiu distinguir 5 grandes linhas evolutivas, utilizando como critério de classificação a organização celular e o modo de nutrição. Que foi que o Will Thacker utilizou? Proposta por Will Thacker. Critérios, quais foram? Organização celular, modo de nutrição. Ponto. Walser, será que eu pronunciei correto? Provavelmente não. E seus colaboradores? Com base na comparação das sequências que codificam o RNA ribossômico dos seres vivos, estabeleceram relações de ancestralidade, tá? Quem é o meu ancestral? Meu pai, tá? Mas não é meu pai seu Marçal, não, tá? É o meu pai, assim, antes do Australopithecus, certo? É tipo isso, tá? Então, ele estabeleceu relação de ancestralidade entre grupos e concluíram que os procariontes do reino Monera não era um grupo coeso do ponto de vista evolutivo. O que está querendo dizer? Que provavelmente eles tiveram os representantes deste então reino pertenciam a grupos distintos, tá? É aí onde a Érica até comentou. Essa tal de divisão, professor, é coisa nova. Aqui eu tenho um quadro comparando a classificação de Will Thacker em 1969 em 5 grandes reinos: Monera,
protista, fungi, planta, animalia. Gente, às vezes a gente ainda traz essa classificação para vocês nas aulas por didática, tá? Segundo grupo que a gente tem, classificação de Walser, de 1990. A gente tem o grupo das árqueas, bactérias e um grande grupão com o eucária. Observa que a gente tem relação, tá? Todos esses indivíduos do eucária estão dentro dos reinos protista, fungi, planta e animalia, tá? Como eu disse, às vezes a gente ainda traz algumas classificações parecidas na aula por didática. É o caso do protista, tá? Não é exatamente um reino hoje em dia, tá? Enquanto o grupo Monera, a gente está separado aqui em dois grandes domínios, tá? Reino é inferior a domínio, tá? Domínio é uma classificação superior ao reino, ok? Lemos, tá? Enunciado e quadro base, a gente vai para o comando. O comando é essa parte aqui, ó. Galera, tu circula, tu chama atenção, tu sublinha o comando, tá? Beleza? Quando você estiver fazendo a prova do Enem. A diferença básica na classificação citada é a diferença básica nas classificações citadas é a que a mais recente se baseia fundamentalmente em quem? Estava lá no enunciado a resposta. Vamos dar um minuto para vocês responderem. E aí, galera, fica ligado, ó, presta atenção. Ó o que o enunciado diz para a gente. O Will Tucker utilizou como classificação, organização e o modo de nutrição, certo? Organização celular, tipo de célula, tá? Então, célula procarionte e eucarionte é a organização do Will Tucker e não do Walser. Quem é o mais novo? É o Will Tucker ou é o Walser? O Walser, professor. E na questão ele está me dizendo o seguinte, que o Walser classificou com base nas relações de ancestralidade, analisando lá a biologia molecular dos organismos. Opa, vamos embora ver aqui, ó. Qual a pergunta? A pergunta está me dizendo que a classificação mais recente. Por isso eu digo, ó, galera, risca, tá? Ou questão de vocês, beleza? Presta atenção, o que ele está me perguntando, tá? A mais recente, está utilizando características morfológicas, características tipos de célula, por exemplo, tá? Isso, vamos já explicar. Não entendi bem. Então, no reino Monera, possui somente árquea e bactéria? Calma, bora entender o que é isso, tá? Vamos nós, tá? Antigamente, a classificação era do Will Tucker. Ele usou o quê? Organização celular e modo de nutrição, fisiologia. Tá? Aí, ele, dentro do reino Monera, ele classificou os seres com células procarióticas. Certo? O Walser viu que isso não funcionava. Ele botou bem aqui, ó, concluíram que os procariontes do reino Monera não eram um grupo coeso. Aí ele falou o seguinte, não, bora lá, o Walser, ele fez um grupo acima de reino.
acima do reino, tá? Então, esse grupo, o grupo Monera, na prática, hoje a gente não tem esse grupo, tá? Não tem esse reino Monera, tá? A gente tem o domínio Arquea e o domínio Eubactéria, certo? E dentro do Arquea, a gente vai ter os seus reinos, dentro do Bactéria, a gente vai ter os nossos reinos, e assim por diante, certo? Então, vamos corrigir aí tua pergunta, Felipe. Professor, no reino Monera possui somente... Não existe mais esse grupo Monera. O grupo Monera é um grupo de classificação do passado, que baseava-se apenas na morfologia e na fisiologia, certo? E hoje, eu apertei alguma besteira aqui, apareceu aqui o manter, ou descartar, tá? Corrige aí para mim, beleza? Então, bora lá, tenta só avisar. Ah, deu certo, beleza, pronto. Opa, perdeu coisa. Perdeu as marcações. Eita, mas bora lá. E aí, galera, o que a gente precisa ter aqui, ó, galera? Foca, presta atenção, tá? E aí, ó, Monera hoje a gente não tem mais. Por quê? Porque a gente olha o quê? Outras características. O que a minha questão diz aqui, ó? Estabeleceram relações de ancestralidade. Qual é a palavrinha que a gente vai associar a ancestralidade, certo? Origem evolutiva. Tipo de célula me ajuda a classificar? Não. Aspecto ecológico ajuda a classificar? Pode até ajudar a solucionar, mas não é a base da classificação. Não. Fisiologia é a mesma coisa de aspecto de nutrição. Também não. Então, a planta, por exemplo, está num grupo diferente dos animais, porque as plantas produzem o próprio alimento. Mas é isso? Não. Características morfológicas? Também não. O que vai padronizar é a palavrinha filogenia. Galera, filogenia é essa relação de evolução, de parentesco evolutivo, tá bom? Então, você vai associar agora sempre essa palavra filogenia ao que? A parentesco evolutivo. É dessa forma que a gente classifica os seres vivos. Sim, galera, evolução, a análise molecular não responde todas as perguntas. Por isso que, normalmente, quando um biólogo vai classificar organismos, ele vai fazer uma análise também da morfologia, também da relação ecológica, também da fisiologia, certo? Então, essas outras respostas ajudam a solucionar pequenos problemas que podem acontecer durante a classificação dos seres vivos, ok? Mais uma questão aqui para a gente. Em 1861, foi anunciada a existência de um fóssil, denominado Archaeopteryx, que revolucionou o debate acerca da evolução dos animais. Tratava-se de um dinossauro que possuía apenas em seu corpo, tratava-se de um dinossauro que possuía penas em seu corpo. Dinossauro que eu assisti lá no filme Jurassic Park e no Jurassic World, parece um jacaré, não parece? Parece um crocodilo, parece um alabigó, né? Uma lagartixa, não parece? Mas tinha pena. Pena a gente vê em que grupo? Em que grupo? Vamos nós, tá? Vamos nós. A partir dessa descoberta, a árvore filogenética dos animais acabou sofrendo transformações quanto ao ancestral direto das aves. Nessa árvore filogenética, de qual grupo as aves se originaram? Alternativa A: peixes ósseos, répteis, mamíferos, peixes cartilaginosos e anfíbios. Não é, Felipe? Pena é mais em ave, mas aqui, ó, o enunciado está me relatando aí o que? Está me relatando uma experiência que os cientistas tiveram. E agora, galera? Qual é o grupo que a ave se originou? Vamos nós? 1 minuto para eles me darem um gabarito.
Opa. Felipe disse o seguinte: se esses dinossauros tinham penas, então, nesse caso, as aves se originaram dos répteis. Só tira esse ponto de interrogação, cara. Não gosto quando vocês me respondem com ponto de interrogação. Resposta é uma afirmação. Ó a segurança de vocês. E eu gostei da tua linha de raciocínio, cara. É essa linha de raciocínio que tu tem que ter no dia de uma prova, seja aqui do ensino médio ou do Enem, tá? Observa aqui que eu trouxe questões para vocês, ó, do Enem, tá bom? A linha de raciocínio é essa. De fato, na prática, o que a gente vê é que a gente enxerga organismos que têm pena como aves. Isso aqui é uma característica desse grupo, das aves. A Érica botou, não, professor. Mas pena é mais em ave, né? Não, é. A gente vê na galinha, no passarinho, no tucano e por aí vai indo. Todo grupo das aves tem isso, tá? Tem bico também, não é isso? Beleza. Os dinossauros que a gente conhece, se bem que ninguém nunca viu um vivo da vida, né? A gente conhece os fósseis. Mas as representações que a gente conhece dos dinossauros é que ele é muito mais próximo ao quê? Ao grupo do dragão de Komodo, do jacaré, do lagarto, do labigó, que todos são representantes dos répteis. Ou seja, nada a ver, né, Érica? Nada a ver. Peixe ósseo, peixe cartilaginoso. O que tem a ver? Nada. É dos répteis, galera. A questão está me comparando diretamente um dinossauro, que classicamente a gente classifica ele como réptil, e das aves. Presta atenção agora, na próxima vez que vocês verem uma galinha, presta atenção nas patas dela. Presta atenção nas patas da galinha. Parece, até a estrutura, tá, da pata da galinha parece um pouquinho com a pata dos dinossauros que vocês assistem nos filmes lá do Jurassic Park e do Jurassic World, certo? Então, a estrutura da pata dela lembra um pouco a patazinha lá do grande dinossauro. Então, ela é parente. Ela é mais perto, as aves são mais próximas dos dinossauros do que muitos outros répteis que a gente conhece hoje em dia. Tá bom? Então, hoje, na classificação biológica, a gente tem essa leitura. Então, fazendo uma ligação, galera, da classificação dessa questão do exercício 2 com o exercício 3, tá? A gente vai ver muita mudança na classificação biológica. Tem questões, justamente, do Enem que falam, por exemplo, sobre aquela ideia lá do cachorro doméstico, tá? Que antigamente era classificado em espécies diferentes do lobo e hoje todo mundo pertence à mesma espécie. Tem outra questão do Enem, eu não sei se eu coloquei agora para vocês nesse material, porque essa é uma questão que tem mais a ver com evolução do que com classificação biológica. Mas tem uma questão do Enem que também fala sobre isso, sobre como os cientistas classificavam o lobo acinzentado, tá? A cor importa, tá? E o coiote, tá? Então, o lobo acinzentado e o coiote, certo? Eles eram espécies diferentes. E hoje tem uma questão do Enem que trata exatamente sobre isso. Que eles viviam em lugares diferentes, mas uma hora se encontraram, cruzaram e saiu um descendente fértil. Isso não é classificação de espécie? Isso é classificação de espécie, tá? E aí, o que foi que eles entenderam? Opa, pera lá, então aqui, esse grupinho aqui, não é mais de espécie diferente, é da mesma espécie. Nesse caso, anota aí no lápis, anota no lápis, tá? Quando se mantém essa relação de gerar descendente fértil, é porque se manteve o fluxo genético, tá? Essa expressão fluxo genético é importante para a classificação de espécies, tá bom? Essa questão eu acredito que eu não coloquei no material de vocês, é porque já tem um tempinho que eu preparei esse material, tá? E aí eu não vou lembrar exatamente todas as questões com vocês, tá? E aí o seguinte, eu não botei essa questão porque é uma questão que tem mais a ver com evolução do que classificação biológica mesmo, certo? Mas é uma questão que o Enem cobra. Então a questão Enem traz a atualidade da ciência. E é tão complicado? Diz que é complicado uma questão como essa?
Diz aí, Felipe. Diz aí, Érica. Não é difícil uma questão dessa, né? Isso, dragão de Komodo são considerados fósseis vivos. Digo mais, dragão de Komodo, Érica, outra ideia aí que eu gostei que você puxou o dragão de Komodo, é porque ele é uma das espécies capaz de gerar, fazer uma relação que a gente chama de partenogênese. Isso, partenogênese, galera. Sabe o que é isso? É quando o indivíduo consegue gerar um outro indivíduo sozinho. Normalmente, o dragão de Komodo, ele é um indivíduo um pouco mais solitário. Ele não é um indivíduo que vive tanto em sociedade assim. E como ele vive em algumas ilhas, pela solidão, se ele não consegue encontrar uma parceira ou um parceiro, o que que eles fazem? Eles geram os próprios descendentes. É claro que sem cruzamento, não há variabilidade genética, tá? A gente vai falar aí, por exemplo, de gerar meio que clones, quase isso, tá? Não é exatamente um clone, mas ele meio que gera um fruto dele geneticamente igual, tá? Mas é uma solução. Alguns peixes fazem isso, alguns répteis, que é o caso do dragão de Komodo, conseguem fazer isso. E lá nos filmes do Jurassic Park, pode ser spoiler, mas o primeiro Jurassic Park, gente, é 1994, 1992, não é mais spoiler, não. Acontece justamente isso, eles falam sobre isso no filme, tá? Então você que está aí querendo estudar evolução, um bom filme para vocês estudarem, se divertindo, é o filme Jurassic Park, o primeiro, tá? Tenta resgatar, não sei, acredito que talvez tenha no YouTube, tá? Então procura aí e assiste. E é claro, quem está assistindo o filme com o olhar de estudante, tá? De estudar, tem que prestar atenção nas coisas que eles falam, né? Como é que ele recria um dinossauro que já foi extinto, né? Eles vão falar sobre organismos geneticamente modificados, né? Eles pegam o DNA de um outro organismo, tá? Presta atenção, fica ligado, porque está tudo ligado aos temas que a gente está trabalhando aqui na terceira série do ensino médio, tá? Na aula de ontem a gente falou sobre organismo geneticamente modificado. Hoje a gente está tratando um pouquinho sobre classificação biológica e evolução, tá? Então esses três temas ali estão nesse filme do Jurassic Park e Jurassic World, tá? Então fica ligado que é uma boa dica aí para vocês se divertirem, tá? Amanhã, domingo, por exemplo, certo? E ao mesmo tempo tá se atualizando, tá? Esses filmes, tá? Pelo menos esse filme, alguns filmes até que não são tão fiéis, tá? Mas esse filme, por mais que seja uma ficção científica, tá? Eles tentam botar o pé um pouquinho no chão, certo? Eles fizeram um trabalho bem bacana ali, tá bom? É claro que tem muita fantasia, ação, brincadeira, diversão, mas tem uma basezinha ali que tem um certo nível de fundamental, tá? E aí, se quem for assistir, por exemplo, quem já assistiu, a Erika botou aqui que já assistiu, eu recomendo que assista o último Jurassic World, porque tem uma relação muito legal sobre também organismo geneticamente modificado, Erika, tá? Eles fazem lá, por exemplo, eles criam uma planta que é resistente a uma determinada praga, tá? Aí essa praga lá, do nada aparece na plantação, por exemplo, né? Então, tu imagina lá, os produtores que não têm a planta geneticamente modificada sofrem com a praga, e os produtores que têm... É claro, é ficção, tá? É ficção. Mas traz bastante esses temas que vocês estão trabalhando aqui no ensino médio. É bem legal, bem interessante mesmo, tá? Olha lá, a Erika está dizendo o seguinte, ó. Vários documentários sobre eles. Professor, tem parentesco com o lagarto? Tem parentesco, tá? Mas hoje em dia a leitura é que as aves são mais parentes dos dinossauros do que os lagartos, do que os próprios lagartos, tá? Embora pareça, né, morfologicamente, geneticamente, eles são mais parecidos. Hoje a gente faz esse olhar, essa leitura genética, tá bom? A 2 estava fácil demais. Estava difícil. A 2 estava difícil. Ah, essa segunda, né? Beleza. Jack não. Felipe, tenho que assistir Jurassic Park Jurassic World. Recomendo. É de ação, é de aventura, mas é divertido também, tá?
Assisti primeiro quando eu era bem criança e não lembro de nada. Eu acho que vale agora para vocês, viu, que estão estudando esses temas e para resgatar essas explicações, para ficar, opa, legal. Acho que dá, gente, para associar estudo e diversão nesses momentos. É para isso que serve o cinema também, tá, galera? Para dar aquele alívio e para a gente aplicar os nossos conhecimentos, tá bom? Beleza? São muitos filmes, é verdade. Érica, não assistiu o último, pois é, eu vou deixar vocês procurarem esses últimos filmes, tá bom? Aí, galera, no próximo tempo, a resposta correta é réptil. No próximo tempo, a gente volta com o exercício 4, que a gente vai entender a interpretação deste tal de cladograma aqui, tá bom, galera? Aguardo vocês no próximo tempo.